Glória a Deus. Amados irmãos, mais uma vez estamos aqui diante do nosso Deus. Obrigado. Para falar um pouquinho da palavra de Deus. Meus amados, quero ler o texto aqui, mas eu quero ler um pedacinho do contexto que está junto, né? Filipenses, no capítulo 4, eu quero ler a partir do versículo 4. E vou ler até o versículo 9, irmãos. Para a gente se colocar dentro desse contexto, para a gente meditar na palavra de Deus. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Se alegre, irmãos. É ordem de Deus, tá? É ordem de Deus para que a gente esteja alegre, regozijar. Seja a vossa equidade, presta bem atenção nisso aqui. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Irmãos, a nossa qualidade de cristão, ela é manifesta. Nós somos luz do mundo. E nós não fomos feitos luz para ser colocado debaixo de uma vasilha e tapado. Não, nós somos para ser luz. Ele que diz assim: seja a vossa equidade. Equidade, irmão, é o contrário, é um antônimo de iniquidade. A iniquidade é o pecado. A equidade é vida santa. Amém, irmãos? Então, essa nossa vida santa, ela deve ser manifesta. Agora, o versículo que nós estamos meditando. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejam inquietos, não estejam preocupados, não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes, aqui é o nosso tema. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, prestaram bem atenção do que é para a gente pensar aqui? No que a gente deve estar pensando? As pessoas que pensam nisso dificilmente ficam preocupadas. Certo, irmãos? E também o que aprendeste, recebestes e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Irmão, o apóstolo Paulo era ousado, né? Olha bem, o que aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim. Ele se colocava. Aqui, irmão, ele que fala: a vossa iniquidade, a vossa equidade seja notória. Ele disse: o que vocês viram em mim, fazei, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Amém, irmãos? Diminuir um pouquinho a rotação daqui, só para não ficar jogando minhas folhas fora, senão me perco aqui. Aí eu acho que tá bom. Glória a Deus, tá bom. Oh, glória. Eu sou meio calorento também, mas irmãos, o nosso tema
é o poder da oração. Eu gostaria de deixar uma coisa, mais ou menos, trazer um consolo para os irmãos que não se ajoelham muito, não oram, mas quando você canta de coração, você está orando, tá, mano? Quando você canta os louvores de todo o seu coração, você está orando também, tá? Tá? Isso é bom. Eu já vi Deus fazer milagre. Gente, eu acho que uma das coisas maiores que eu já vi na minha vida foi uma vez que nós estávamos cantando e começou a cair gente endemoniada no chão. 10 pessoas. Todos foram libertos. Todos foram libertos. Uma era dona de um terreiro de macumba, se converteu e depois deve xingar a gente aí. Disse: vocês são idólatras, vocês pregam e ficam lá. E eu glorificava a Deus, porque podia xingar. Porque eu vi o que aconteceu na vida dela. A transformação. Cantando. Porque cantar é adorar ao nosso Deus. É louvar, né? Cantar é orar. Certo, irmãos? Agora, é bom pôr o joelho no chão também, viu, irmãos? E quando nós estivermos falando aqui de oração, eu peço aos irmãos que não desanimem. Oração não é coisa fácil, não, mano. Quando nós queremos orar de verdade, quando nós queremos fazer uma oração de verdade, você pode ter certeza. Tem alguém que fica bravo. Ele quer atrapalhar, ele não quer deixar. Ele não quer deixar, porque a oração vai acontecer coisas. Queria dizer, antes de tudo, meus amados irmãos, que quando nós oramos, não significa que Deus vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Não quer dizer isso. Porque em primeiro lugar está a soberania de Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele ouve se quiser, responde se quiser, atende se quiser. Ele faz o que lhe agrada. Agora, mas tem uma coisa, irmãos. Dentro da vontade, da soberania de Deus, está uma coisa. E Ele nos ensina. Em Tiago 5,16, como já foi citado aqui, que a oração do justo é poderosa e eficaz. Ela pode, e ela muda. Deus opera de acordo com a sua vontade, mas dentro da vontade dele, ele decidiu agir por meio da oração do seu povo. Ele age através da oração do povo dele. Através da oração ele muda a circunstância. Ele cura, liberta, transforma, restaura pais, filhos, mães, esposas, certo? Parentes, nossos ascendentes, nossos descendentes, os nossos colaterais, aqueles que são agregados. Ele opera em todos. Ele visita a igreja, fortalece o povo dele através da oração. E a oração não é para os fortes, não. A oração é para os fracos. A oração é para os fracos. É para quem precisa, certo? É para quem precisa. Se tiver alguém que não precisa nem escutar. Se tiver alguém aqui que não precisa nem ouvir a oração. A oração é para os fracos. E a nossa oração também, né? Fazer uma oração forte. A nossa oração não é forte, não. Forte é aquele que recebe a oração e responde. Ele que é forte. Ele que é forte. Mas ele gosta, irmão, de ouvir a nossa voz. Hoje de manhã, se não me engano, eu não sei se foi na pregação do Fabiano, ele falou assim, que Jesus perguntou para você: o que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu te faça? Parece que Jesus é meio piadista, né? Camarada cego chega lá. O que quer que você faça? Não é, irmãos. É que Deus sabe tudo o que nós precisamos. Tudo. Tudo que passa no desejo.
mas Ele quer, Ele faz questão de ouvir a nossa voz, gente. Certo? Essas coisas aqui não é brincadeira. Quando você chega, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus chama, vem cá, Bartimeu, vem cá, Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Quero ver, quero enxergar. Tá bom, então enxerga, tua fé te salvou. E ele saiu dali enxergando. Meus amados irmãos, oração é quando nós ponemos a nossa fraqueza divina, né? A nossa fraqueza divina, aquilo que está aqui. A Bíblia nos diz que lá no céu tem uma taça cheia de incenso, que diz que é a oração dos santos. Então, quando nós oramos aqui, a nossa oração sobe como se fosse um incenso, certo? E em resposta, quantas vezes vem um poder imenso do trono do céu, né? Oramos aqui, no nosso altar aqui, a resposta vem do trono do céu para nós. Amados irmãos, uma vez, eu vi esse, eu não vou citar o nome do pregador que contou o fato, muito menos daquele que fez, né? O pregador contou o fato que ele estava pregando sobre oração e ele resolveu fazer a crítica a um pregador que dizia que a oração é o resto. Né? Tem que fazer um punhado de coisa, a oração é o resto. Não. Ele insiste com isso aqui. A oração não é o resto, a oração é a coisa mais forte que nós devemos fazer, a coisa mais necessária que nós temos que fazer aqui na terra. Irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre oração. Nós vamos contar uma coisa. Irmãos, vocês sabem por que essa igreja aqui existe? Vocês sabem por que essa igreja aqui existe? Eu vou dizer por que ela existe. Porque houve pessoas que teve a audácia de começar orando, convidando irmãos, trazendo aqui eu estou dizendo é o pastor Gilmar, certo? Que é o líder dessa igreja. Esse homem, eu tenho certeza que ele orava, conhecia esse homem menino. Eu vi um dia lá na rua 15 de novembro, eu tinha estacionado o carro do lado. Naquele tempo, a 15 de novembro, a mão era, né? Ela pegava ali ia para o centro, deixa eu ver, a mão era, deixa eu ver, porque é o sentido São Paulo, né? Para cá é Rio, para cá é São Paulo. E eu tinha estacionado o carro do lado direito ali que eu tinha, do lado sentido São Paulo. Vinha o pastor Gilmar também no mesmo sentido, só que do outro lado da rua. E ele olha para mim naquele tempo, olha, o molequinho. Era um molequinho, sei lá, 16, 17, não sei quanto tem, mas era um molequinho, para mim ele era, certo? Ele gritou assim, da rua que todo mundo escutou, a paz do Senhor, irmão João. Eu já, do outro lado também, a paz, Senhor, pastor. Não era pastor, né? A paz do Senhor. Aí, conversando, ele pegou e falou assim, olha, o pessoal que não conhece vai dizer que eles são loucos. Eu lembro que o irmão falou isso aí, nem sei se o irmão lembra disso, certo? Mas foi um caso, acontecia por quê, gente? Sabe por quê? A gente era pessoa de oração, né? Eu gostava de oração. Eu achava, tinha coisa, eu orava por motivo errado. Eu achava bonito aqueles homens cheios de dons. Naquele tempo conhecia Inocêncio, o pastor João de Aquino, certo? Eram homens que profetizavam, né? Falavam aquelas maravilhas. Um falava em língua, o outro interpretava, certo? Profecia. Orava pelos outros, a pessoa era curado, né? Eu queria ser igual a eles. Eu tinha vontade de ser igual a eles. Mas o motivo meu era completamente errado. Eu não queria orar para que os outros ficassem curados, né? Não estava preocupado muito com a dor dos outros, não. Eu achava bonito.
Eu queria ser o bambambam, queridinho de Deus. Muita gente passa por isso. Só que a vaidade, a soberba, irmão, foi aquilo que fundou o inferno. Mas Deus era misericordioso com a gente, não orava. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo, orar em língua. Então a gente ia naquelas reuniões, o pessoal tudo lá. A gente era santinho. A verdade. A gente não tinha nenhum pecado. O problema não está lá no fundo do coração. No fundo do coração da gente. O objetivo era errado. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu buscava. Certo? Fazia 5 anos que eu estava orando lá. Chegava uma pessoa que entrava no primeiro dia na oração, era batizado com o Espírito Santo, saía falando em língua e eu lá. Cheguei à conclusão que Deus não gostava de mim. Vocês já pensaram fazer alguma coisa desse tipo? Sim, gente. Achei que Deus não gostava de mim. Assim as coisas foram passando. Durante 8 anos, eu procurava, estava sempre naqueles grupos de pessoas que oravam, né, de oração mesmo. Eu sempre estava. Não faltava disposição para ir. E até sinceramente eu amava Deus. Eu amava sim. Isso eu tenho certeza que eu amava. Eu queria a glória dele, que eu ficava muito contente quando alguém falava alguma coisa. Só que chegou um dia, aconteceu um problema. Aí eu cheguei lá em casa, fui orar. Vocês já tiveram um confronto assim? A sua situação diante de Deus? É nessa situação que me aconteceu uma coisa. Eu de joelho lá. Já contei isso aqui, mas eu vou contar outra vez. Quantas vezes for necessário. Orando lá, que eu disse para Deus: ah, meu Deus, eu sou líder. Tem tantas pessoas que me seguem, eu sou admirado. Eu tenho um bom trabalho. Eu ganhei bem, eu achava que eu ganhava bem, né? Porque quem trabalhou na roça ganhou meio salário mínimo, depois tem um emprego bom, você acha que está naquela coisa, né? Certo? E estava mesmo, né? Tá? Diante de Deus, tinha tudo que eu precisava, né? Então, eu comecei a olhar, está tudo assim. Só que se eu morresse hoje, eu ia direto para o inferno. Falei isso para Deus. Porque eu conheço a sua palavra. Conheço mais do que muita gente. Gente, fazia mais de 20 anos que eu lia a Bíblia, mas principalmente o Novo Testamento. Eu sabia o Novo Testamento, tudo que tinha escrito no Novo Testamento, eu sabia. Eu disse, eu tenho certeza que muitos pastores e padres não sabem o que eu sei. Mitidão. Aí eu falei para ele, só tem uma coisa. Eu sei, mas não obedeço. Mas nunca obedeci. Disse, a partir de agora, Senhor, eu quero obedecer. Mas aí que me veio na cabeça, eu falei, Senhor, mas eu sou burro. Tá vendo? Até aquela hora eu estava achando que eu era inteligente. Eu falei para ele, mas eu sou burro. Tem muita coisa que eu não sei se é certo ou se é errado. E o Senhor vai ter que mostrar para mim. Aí eu falo, o Senhor vai ter que mostrar para mim, Senhor, porque eu quero fazer o certo, mas eu não sei. Gente, enquanto você achar que sabe, você não sabe. Enquanto você achar que sabe, você está dizendo, e eu não preciso de Deus. Você não diz com as palavras, mas diz com a atitude. Irmãos, são coisas que nos aconteceram. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente pegar, eu vou contar algumas coisas que aconteceu com a gente, com nós, certo? Eu vou contar alguma coisa que aconteceu com nós, mas vou citar aqui, até vou ler, eu deixei escrito aqui para ler, porque é bastante coisa, umas coisas assim, que a Bíblia fala que é um negócio, para mim é grande demais que aconteceu. E vou contar alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Na nossa vida. Gente, veja bem, nós pegamos, todas essas pregações que eu ouvi até agora, foram citadas
várias passagens bíblicas de pessoas que oraram. É verdade? Hoje até eu estava anotando algumas coisas ali, enquanto o irmão Fabiano estava pregando, eu disse: é bom que você pregou, irmão, porque assim eu estou aprendendo aqui para pregar à noite, certo? Aprendendo aqui, anotando algumas coisas lá. Mas eu sei que os irmãos conhecem. Por exemplo, a gente pega no livro de Gênesis ali, a gente não vê, a gente começa a ver falar de oração, mais ou menos, depois de Abraão, certo? Antes, eu não sei, fala do pecado de Adão, aquelas coisas que aconteceu, aquela gente que foi de lá, certo? Dilúvio. Do dilúvio fala, tem Noé, né? Um homem de oração. Noé era um homem de oração, certo? Depois vem aquele negócio, a construção lá da Torre de Babel, né? Cidade de Babel, Torre de Babel, certo? Mas a gente vê a oração. Mais tarde começa a falar pessoas que oraram de verdade. Abraão foi chamado. Não fala que Abraão foi orando, é Deus que escolheu, é Deus que determinou, pegou e saiu. Abraão sai da sua terra, vai, não sei o que, pepé. E Abraão acabou levando Ló com ele, certo? E aí, aonde que Ló foi parar? Sodoma, né? Sodoma. E Deus tinha decidido destruir Sodoma e Gomorra. O que acontece? O próprio Deus disse: vou deixar Abraão sem saber o que eu vou fazer? Não, eu vou chamar ele, vou falar com ele. Vou mostrar para ele as coisas que eu vou fazer. Eu não posso esconder dele. Falou: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou preocupado. Abraão sabia que Ló estava lá em Sodoma. Aí ele começou: Senhor, mas espera aí, se tiver 50 justos lá, eu não destruo por causa dos 50. Mas se vamos dizer que tem 40. E foi negociando com Deus, foi abaixando. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. E Deus foi provando: olha, se tivesse, ele pegou, eu não sei, aqui não fala que ele falou, citou Jó, mas tinha Jó lá. Jó era um homem. Deus tinha decidido isso aí. Então ele ouviu a oração de Abraão e tirou Jó de lá. Jó. Eu estou falando de Jó, estou pensando que Jó orou, Jó também orou, né? Foi um homem de oração. Né? Ele tirou Ló. Ló, não é Jó, é Ló. Ele tirou de lá. E a gente vai vendo. Chegou o dia, né? Foi escolhida a noiva para Isaac, Rebeca. Mas Rebeca não era estéril. Aí a gente vê também, né? Isaac orando por Rebeca. E Deus ouviu a oração de Isaac e abriu o ventre de Rebeca. E ela teve filhos, 2 filhos, Jacó e Esaú. E como sempre tem os problemas lá. Jacó também era um camarada que só aprontava, né? Até o nome Jacó significa trapaceiro, né? Já nasceu grudado no calcanhar do irmão dele. E depois foi lá, fez um trambique, pegou a benção do irmão e entrou disfarçado, dá para, né? Entrou disfarçado, se fingiu de primogênito e acabou recebendo a benção de primogênito do pai. Ele fez um punhado de coisas. Só que daí surgiu o problema, né? O irmão dele disse: não, vou acabar a vida desse cara, vou matar ele. Aí a mãe dele vai para lá, para a terra. Chegou lá. Aí ele já começou a receber o fruto das trambiques dele, né? Ele queria casar com... ele queria casar com a Raquel. Mas no dia do casamento, toda aquela festa assim, certo? Mas tudo escuro, naquele tempo não tinha luz elétrica, não tinha nada, né? Pegou quando ele entrou na cabana lá, feliz da vida. No outro dia ele acorda, não era a Raquel que estava lá. Era ali, Oleia.
Já começou a pagar para ele. Aí o sogro dele pegou, ele trabalhou mais 7 anos para cada outra, que tinha trabalhado 7 anos por causa da Raquel, agora tem que trabalhar mais 7 anos por causa da Raquel de novo, porque ele, em vez de receber a Raquel, ela recebeu ele. E foi. Irmãos, quando ele voltou, ele estava preocupado. Mas aí ele orou de novo. Ele orou e Deus abrandou o coração do irmão dele, Isaú, né? E ele pôde voltar para aquela terra e ficar em paz. A gente vê assim, irmão, essas orações. Nós vamos. Vocês acham que José era um homem de oração? Certo? José saiu, perseguido, prisioneiro, maltratado. Se torna o primeiro-ministro do reino do Egito, que era o maior reino que existia na época. Certo? E aí, nós vamos vendo aí, né? Deus falou, Moisés também fez uma oração. Você sabe que quando Moisés subiu lá no monte, que recebeu a tábua, os 10 mandamentos, ele recebeu a ordem de Deus. Deus disse que o povo tinha se corrompido. Eu não sei se é naquela hora ou depois que Deus disse aqui, que você sabe uma coisa, Moisés? Eu vou acabar com esse povo e vou fazer da sua família, vou fazer outra nação. Moisés pegou esse povo de joelho e falou, sabe o que Moisés falou para Deus? Senhor, perdoa esse povo. Se o Senhor não quiser perdoar, arrisca também o meu nome do livro da vida. Ele risca o meu nome do teu livro. Gente, isso aí que é intercessor. E ele se colocou na brecha, ele sabia que Deus amava. Ele pegou e falou, Senhor, o Senhor não quer salvar esse povo, não salva eu também. Não me salva também. Se o Senhor não quer matar, mata eu também. Gente, e Deus, na sua misericórdia, perdoou o povo por causa disso. Nós falamos de Ana. O irmão falou hoje a respeito da oração de Ana. Clamava por um filho. Deus deu aquele filho para ela e depois deu outros. Certo? Ezequias, que chorou por causa da doença, Deus deu mais 15 anos para ele. Elias, irmão. Elias estava orando lá, zombando aquele povo lá, 400 profetas da Baal, mas tinha mais 400 estando lá, até quase 1000 pessoas lá, né? Conta, Astarote, aquela coisa, tudo. Elias falou, vamos ver quem que é Deus. O Deus verdadeiro vai acender a fogueira, vai queimar o holocausto aqui. Aí foi que eles desistiram. Ele falou, Senhor, agora é com o Senhor. Não orou muito tempo não, só falou, Senhor, agora é o Senhor. Manda fogo. E o fogo veio. Certo? Elias, Josué, irmão, estava numa situação difícil, em terra estranha. Ele não conhecia aquela terra. E o povo da terra conhecia aquele lugar com uma palma na mão deles. Enquanto era dia, ele pegava, podia ver os inimigos, podia ver todo o movimento, mas se escurecesse. Os camaradas conheciam aquela terra com uma palma na mão. Ele disse, estou frito. Senhor, faz uma coisa. Segura o sol. Não deixa o sol ir embora. Gente, vocês acreditam que na NASA eu vi um documentário, não sei se é documentário, só que uma reportagem, dizendo que eles encontraram esse dia que o sol parou. Porque isso foi a verdade. O sol parou, a lua parou. Quer dizer, na verdade o que parou foi a terra, né? Nós sabemos disso, que a terra parou seu movimento. Isso que foi comprovado cientificamente. Por quê? Porque Josué orou. Irmão, lembra? Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. A gente cantava isso aqui, gente. Sério. Era uma coisa quando ele começar a cantar aqui, né? Falar, se começarmos a orar, essa casa treme, essa casa tremerá. Se começarmos a orar, falaremos língua. Aí, né? Então, irmãos,
E sabe o que acontecia quando ele cantava assim? Quando ele cantava do fundo do coração, gente, os demônios saíam aos berros do meio da gente. Caía a gente endemoniado no chão, mas o demônio ia embora, as pessoas ficavam libertas. Irmãos, Deus não mudou, fomos nós. Fomos nós que mudamos. Hoje, eu não posso mais pôr os meus equipamentos de som, que tinha bastante, né, pastor João? Não era de muita qualidade, mas tá bom. Vai que uns músicos de boa qualidade, né? Nós tínhamos um grupo lá que tinha muita, né? Eu lembro o Betão cantando. O Beto foi lá no programa do Chacrinha, lá ficou sentado no trono, ninguém tirou ele lá. Só ele. Certo? Quando ele teve a oportunidade para ser cantor profissional, ele disse, não, agora eu estou louvando a Deus. Certo? Tinha lá o Zé Zóio. Olha lá o irmão João Carlos. Ele também. Ele também fazia parte do time. Os músicos bons, né? Maurício. Tem o Renatinho lá de Guaratinguetá também, que sempre estava junto com a gente. Só os camaradas que deixaram de ganhar a grana tocando aí no mundo para vir tocar. Estava lá, todo lugar. E a gente botava equipamento em qualquer lugar, né? Estava pregando, falando. Sempre tinha alguém aceitando Jesus. A gente não parava. Proibiram. Hoje você não pode fazer mais isso. Mas a gente se acomoda. Porque os primeiros cristãos não tinham esse recurso. E eles faziam. Pagavam o preço. Era perseguido, maltratado, preso e não desistiam. Amados, entre as pessoas que oraram, eu falar de um que orou muito. Jesus orava em todas as circunstâncias. E ele não precisava. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Deus que estava vivo. O Deus vivo entre nós. Quantas vezes ele pegou, o leproso chegou nele. O senhor, se quer, pode ser livre. Ele disse, eu quero. Ele não orou. Eu quero ser livre. Simplesmente deu ordem. O cego de Jericó mesmo. Vai, tua fé se salvou. Você ficou curado. Para ressuscitar Lázaro, ele orou, né? Falou, Senhor, Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve. Mas eu estou falando em voz alta que é para o pessoal aqui escutar mesmo e saber que o Senhor me ouve. Ele orou. E fé, Lázaro voltava. Jesus orou quando estava jejuando, venceu Satanás. Jesus orou para Lázaro e a morte foi embora de Lázaro. Lázaro voltou à vida. Jesus orou no Getsêmani, pedindo ao Pai. Olha, irmão, olha a oração de Jesus. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. E depois ele disse assim, mas contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Tem gente que diz que fala lá porque Deus, para fazer a vontade dele, diz que é pessoa que não tem fé. Gente, é um absurdo. Primeiro lugar, a vontade de Deus. Jesus orou. Jesus, lá no Calvário, pregado na cruz, ele orou, Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem. E Deus perdoou, irmão. Deus perdoou para todos aqueles que quiseram receber o perdão, receberam. Inclusive, tem uma história que o tribuno, que era o comandante da execução dele, se converteu. O centurião que estava ali dentro pegou e reconheceu: este realmente é o Filho de Deus. A oração dele. Jesus só fez aquele que era bom. Pegou, curou, ainda salvou mais uma pessoa. E depois ele orou mais uma vez. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele expirou. Irmãos, então o lugar para oração é em casa, é na igreja, no trabalho,
entre os colegas do serviço. Irmãos, vai começar a trabalhar. Quando chegar no serviço, faça uma oração rápida. Antes de você sair do país do serviço, faça uma oração rápida. Não é você ficar orando, levantando a mão lá para cima, trabalhando com a máquina perigosa, né? Ele levanta a mão e põe, e aí fica o seu dedo e diz que... Aí diz, ó, Deus não ouviu minha oração. Certo? Eu fiz uma coisinha assim, mano. Eu trabalhando na Petrobras, eu gostava de orar, mano. Gostava. É muito gostoso orar. Se eu vir um ator, mais ou menos, eu acredito, perto dos 50 metros de altura, para ver o instrumento lá, como é que estava a pressão da torre, a temperatura, né, no instrumento lá que a gente verificar, que eles tinham tudo na casa de controle, mas a gente tinha que subir lá para verificar ali pessoalmente, para ver se estava batendo. Eu estou lá, estava tranquilo, comecei a orar, mas movimentar. Aí, ó, fiz isso aqui, olhei, 50 metros de altura, quase que eu vou lá para baixo. Falei, Senhor, ele disse, agora você tem que prestar atenção no serviço, tá? Você é pago para isso. Todas as coisas, com sabedoria, mano. Tudo com sabedoria. Devemos orar, mano. Aí então, lugar de oração. É em todo lugar. Mas com prudência e sabedoria. Começa a orar antes de você fazer o seu trabalho, certo? E depois concentre-se no seu trabalho, porque quando você trabalha, você está adorando a Deus, irmão. Tudo que nós fazemos é adorando a Deus. É adoração. Adoração, o nosso trabalho é adoração. Então, quando nós mostramos nosso trabalho, o que nós estamos fazendo é adoração. Por isso, irmão, que o crente fiel, ele se destaca no onde ele vai. Porque ele não trabalha para homem, ele trabalha para Deus. Ele sabe. Gente, procura ver o que o judeu entende por adoração. O judeu entende por adoração tudo que ele faz na vida. Tudo que ele faz. Por isso, ele tem medo de fazer coisa errada. Eu estou falando do judeu, que é judeu obediente à Bíblia, certo? Tudo que ele faz é adoração. E os irmãos muito não sabem, tudo que a gente faz aqui também deve ser em adoração a Deus. E quem não adora a Deus, adora a outro. Certo? Então faça tudo para a glória de Deus. Faça o melhor. Não se contente de fazer ser a média. Vocês já viram falar de mediocridade? Mediocridade é todo aquele que faz o que os outros fazem. Está na média. Certo? Agora a excelência não. A excelência é aquilo que você deve fazer para Deus. Amém? Certo? Então, agora, queria saber, Deus atende todas as orações? Tem uma música que diz assim: Deus não rejeita a oração. Já viram isso aí? Oração é alimento. Gente, não é verdade. Não é verdade. É por isso que muita gente cai. Tem muitos cantores cantando música aí que o pessoal copia, acha bonito e vem cantar na igreja. E não, tem até blasfêmia. A gente tem heresia, tem pessoa cantando heresia na igreja, porque não conhece a Bíblia Sagrada. Irmãos, Deus pode atender a oração de qualquer um. Ele pode atender. Eu já vi gente dando testemunho e dizendo assim, olha, eu era ateu, né? Eu não gostava de Deus, mas diante daquela situação eu perguntei assim, se o Senhor existe, faça isso para mim. E Deus fez. Mas isso é o normal? Isso é o normal? Não. O normal, nós lemos aqui, irmão. Olha aqui. Seja, antes de falar para orar, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Quer ver uma música que todo mundo canta? Eu já cantei também, mano. Já cantei sem prestar atenção. Está todo mundo cantando, cantei também. Né? Como é? É que fala, amar somente a ti, fala para mim. Amar somente a Jesus. Tem muita música que fala isso, né?
Eu aceito ela num sentido, irmão. Amar Jesus acima de tudo. Mas Jesus mandou: ame seu pai e sua mãe, ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Se a lei de Deus se encerra em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você diz: eu só amo a Deus, o irmão diz assim: quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Diz: como é que pode amar a Deus que ele não vê, se ele não ama o irmão que ele vê? Certo? Então, gente, eu falo para os irmãos: leiam a Bíblia, por favor, irmãos, para vocês não caírem na história dos outros. Às vezes a música é bonita, né? É o salmão que eu falei do amor, eu não me lembro como é que é, mas o resto está nesse, certo? Fala. Gente, quantas músicas a gente ouve, gente que não tem pé nem cabeça diante de Deus, tá, irmãos? Então, Deus tem a oração que Ele não atende, não. Deus pode atender se Ele quiser, mas normal, quando aquele cego de nascença foi curado, começou a pegar, aí os fariseus lá pegaram e falaram para ele assim: nós sabemos que ele é pecador. Ele disse: mas ele abriu meus olhos, e nós sabemos que Deus não ouve pecadores. O cego falou aquilo lá, certo? E o cego, ele sabia, ele estava falando a verdade. Normalmente Deus ouve aquelas pessoas. Não quer dizer que não peca, irmãos, mas é pessoa que procura viver em santidade. Deus ouve a oração das pessoas que procuram viver em santidade, certo? Aqui começa desse jeito aqui, né? Seja a vossa equidade notória, todos os homens. O que a gente tem que pensar? Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. As pessoas que pensam nessas coisas é o que Deus ouve, irmão. E que também o que aprendeste e viste, seja a vossa equidade notória. Eu quero insistir nisso aqui, irmãos. Irmãos, a hora não espera. A gente falar de oração, dá vontade de ficar falando aqui a noite inteira, certo? O pastor Gilmar não deixa de passar das 11. Até as 11 pode, né, pastor? Gente, Deus pode ouvir a oração de todo mundo, mas o compromisso que Ele tem é com aquelas pessoas que não são fiéis. O compromisso de Deus é com os fiéis, certo? É com os fiéis. Precisa, irmãos. Mas nós erramos. E quando... E o pastor Gilmar, eu não sei se aconteceu com algum de vocês, comigo aconteceu. Fazer alguma coisa errada, eu ia orar, começar: Senhor Deus, não sei o que, começa a chorar: Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Aí quando a gente está fazendo o que Deus grande, chega: Pai. É diferente até o tratamento, o pronome de tratamento muda. Pai. Certo? Aí nós... Gente, então eu vou dizer, só anotei umas coisinhas aqui que precisam, irmão, para a gente ter a nossa oração. Os irmãos querem ter uma oração eficiente, eficaz? Eu vou mostrar aqui para os irmãos algumas das atitudes. Eu já vi aqui, além do Fabiano, eu vi outras pessoas citando o caso do publicano, né? Que estava ali orando, e o fariseu publicano, né? Estava orando, né? E o fariseu dizia: Senhor, eu estou isso, aquilo, não sei o quê. E a Bíblia diz que Deus não ouviu aquela oração. E o publicano falou assim: Senhor,
tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Sabe o que está acontecendo com ele? Arrependimento. Tem uma coisa que parece que está sendo proibido de pregar nas igrejas, arrependimento, mas Jesus, a Bíblia fala que quando Jesus começou a pregar, ele começou dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Meu gente, eu estou com medo, não é ouvido do Senhor, não, né? Eu arrastei um pouco o microfone, de vez em quando a gente está empolgado, aí dá um grito no microfone, rebenta os tipos. Mas foi isso. Arrependei-vos. A Bíblia fala que quando João Batista começou a pregar e batizar, arrependei-vos. É a primeira coisa que precisa, amor, para a gente entrar no reino de Deus, é arrependimento. E o que é arrepender? É mudar de mente. Arrependimento significa mudança de mente. Mudança, amor. Precisa mudar. O que é mudar a mente? Aquilo que era certo? Para ele, que era o que ele gostava, está errado. O que ele gostava, ele não gosta mais. O que ele não gostava, ele passa a gostar. Isso é, ele troca os caminhos do inferno pelo caminho de Deus. É trocar, irmão, é arrepender, é mudar a mente. Eu não quero mais saber disso, eu quero saber de outra coisa. Certo? Eu não quero mais saber do pecado, eu quero saber de Deus. Isso é arrepender. O arrependimento, ele começa, irmão, com o reconhecimento da nossa situação diante da lei e da justiça de Deus. Como é que nós estamos diante da lei e da justiça de Deus? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo fala do amor de Deus. Os espíritas falam, macumbeiro fala, todo mundo fala do amor de Deus, do amor, que Deus é amor, não sei o quê. Até esses políticos que não acreditam em Deus falam, mas Deus é amor. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Deus é amor, mas o amor de Deus é grande, é muito grande, é praticamente infinito. Mas a justiça dele é tão grande quanto isso. Eu me lembro de uma vez que eu comecei a falar da Bíblia, né? No serviço a gente falava mesmo, né? Eu trabalhava, a gente falava para todo mundo, falava para o chefe, falava para certo? Gente, com sabedoria, sem atrapalhar nada, no serviço falava. Mas tinha aquelas pessoas que começavam a fazer tudo para contradizer a gente. Eu tinha um amigo espírita, preguei para ele durante 8 anos, ele se converteu, graças a Deus. Mas 8 anos foi de luta, certo? Espírita é fogo. É pior do que macumbeiro. Eu estou falando de espírito de mesa branca, porque o outro também é chamado espírita, né? Mas ele estava falando lá, ele pegou e começou a falar assim: olha, gente, você acha que um pai vai pôr um filho no inferno? Você acha que o pai vai fazer isso aqui? Que o pai vai fazer nada? Que o pai vai castigar o filho, não sei o quê? Eu peguei e falei para ele: olha, o meu pai me castigava porque eu não fazia coisa errada. Agora, já que esse Deus não castiga ninguém, eu vou dar uma olhada o que aconteceu com o terremoto lá no México, certo? Como é que está a situação da guerra do Vietnã? Eu quero saber tudo isso aqui. Quero saber, provavelmente ninguém foi ferido, ninguém morreu, ninguém foi, porque Deus não deixa. Calaram a boca, irmão, que não tiveram uma palavra a mais para falar. Porque Deus é justo. A justiça de Deus é grande. Por isso que nós precisamos entrar diante dele com o coração quebrantado, irmão. Arrepender significa também, irmão, que quem se arrepende de verdade, ele abandona aquilo que estava fazendo, não continua fazendo, certo? Todos os pecados exigem consequência, né? O rei Davi,
O rei Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E depois de todos os pecados dele, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi cometeu adultério com Betseba. Davi cometeu assassinato. E assassinato, ele põe o camarada lá na frente e tirou todo o socorro dele para ele poder morrer, porque o camarada morresse, para ele poder ficar com a mulher do cara. Certo? Davi fez aquele recenseamento contra a vontade de Deus. Ele fez, só tem uma coisa. Quando Davi foi confrontado nessas coisas, quando ele foi confrontado com Betseba, ele pegou e falou: eu pequei. E ele assumiu toda a culpa. E ele não põe a culpa de ninguém, não arranjou desculpa, não arranjou nada. Ele disse: eu sou culpado. Gente, você quer confessar seu pecado para Deus, não vai dizer: olha, mas é que estava naquela circunstância, o Senhor compreende. Compreende nada. Deus sabe o que é pecado. Você pecou, diga para Deus: eu pequei. Ele sabe, não adianta você querer arranjar desculpa para chegar. Você quer ter oração deficiente? Entra arrependido. Arrependido, reconheça seus erros e peça perdão. É a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria passar. A hora não. Verdade que a hora está assim já? Ó, gente, só do arrependimento dá para a gente falar uns 3 dias, não dá, pastor Gilmar? Certo? A outra coisa também que fala. Tem uma passagem na Bíblia que eu não anotei, porque acho que não deu tempo, eu fui pegar outras anotações, mas que diz assim: quando vocês forem orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Para que Deus perdoe os nossos pecados. Mas Jesus mesmo ensinou: quando você for orar, se diga assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se vocês perdoarem os vossos devedores, Deus perdoa vocês. Se vocês não perdoarem, Deus não perdoa. Você quer ser perdoado do jeito que você perdoa? Eu só faço essa pergunta. Você quer ser perdoado do jeito que você perdoa? Você quer? Gente, é só isso aqui. A nossa equidade é demonstrada quando agimos de acordo com os ensinos bíblicos. E perdoar é o que nós devemos fazer. A terceira coisa, irmão, que está aqui no versículo, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Irmãos, a preocupação é alguma coisa que é terrível. Todo mundo passa por ela. Todo mundo passa. Mas, gente, você passarinho pode passar voando em cima da sua cabeça, né? Mas só faz ninho na sua cabeça se você deixar. Certo? Entendeu isso aqui, irmão? Entendeu bem? A preocupação, ela passa pela nossa cabeça. Mas ela só faz ninho se a gente deixar. Gente, primeiro que Jesus faz uma pergunta assim: o que vocês conseguem mudar com a preocupação de vocês? Vocês conseguem mudar alguma coisa? A pessoa preocupada é aquela pessoa que sofre por antecipação. Ela antecipa o sofrimento de alguma coisa que pode acontecer muito mais tarde. Às vezes vai acontecer uma coisa que pode acontecer dali a 10 anos. Você já pensou? Jesus, quando veio aqui na terra, quando ele tinha consciência do que ele veio fazer aqui na terra, ele sabia que ele ia morrer na cruz, não sabia? Não foi ele que falou: não vos inquietei por coisa alguma? Ele sabia. Mas ele deixou para sofrer naquela hora. E tem outra coisa, irmão, muita gente que vive preocupado por causa disso, por causa daquilo. Ele vive preocupado e aquilo que é a causa da preocupação dele nunca acontece. Ele morre e não acontece. Só acontece dele viver com aquele drama a vida inteira, gente.
a pessoa inquieta é uma das coisas. Para orar, quando você... Quem experimentou orar quando está preocupado com alguma coisa? Ele começa a orar, só que já vem aquele negócio lá. Meu Deus, mas é aquela conta que eu tenho para pagar, né? Eu não estou falando, irmãos, isso aqui é algo nosso que nós temos que ser muito prudente e cuidadosos com, né, os nossos compromissos financeiros. Tudo. A gente só pode gastar aquilo que a gente tem. E nem deve gastar tudo que tem. Dá um jeitinho, certo? Gente, eu vou falar, eu fui pobre de maré de si. Pobre de maré de si. A gente só tinha feijão duro, mas daquele feijão tão duro que a gente dava uma mordida assim, atirava o resto, aí saiu um tiro. Outro. Meu arroz era em 10 pedaços. Era chamado arroz quirera. Mas era mais muito do que as quireras que você conhece. Era aquele lá que a gente tinha para comer. Gente, nunca passei fome. Nunca passei fome. Porque a comida era aquilo que a gente tinha. Mas pensa num apetite. O apetite que Deus dava para a gente. A gente comia aquilo lá como se estivesse comendo filé mignon. Certo? Aliás, filé mignon eu fui conhecer só depois de mais ou menos dos 40 anos de idade. Eu comprei o filé mignon. Quero ver como é que é esse negócio aqui. É muito gostoso. É muito gostoso. Mas, irmãos, acontece o seguinte. A gente vivia naquela situação, mas não devia nada para ninguém. Não devia nada para ninguém. Certo? De vez em quando aparecia um dinheirinho extra. Aí a gente comprava um pão com mortadela. Comer pão com mortadela era a coisa mais gostosa que existia. Meu Deus. Certo? E na cidade comer pão com mortadela. Irmão, de vez em quando comprava uma sardinha em lata, pegava, despejava aquele lá, tacava farinha. Meu Deus, que coisa gostosa. Vocês podem achar ruim, é porque vocês nunca passaram fome. Eu também não, mas vocês nunca tiveram que comer o que eu tive que comer. Gente, mas a gente não devia. A gente fazia tudo possível. Não quero dizer, irmão, que não aconteça. Acontece. Eu já tive que pegar dinheiro emprestado, pagar a conta. Mas graças a Deus, é para honrar toda a conta que a gente fez. E a gente deve fazer isso aqui, porque isso deixa a pessoa preocupada. Isso deixa muito a pessoa preocupada. Então, irmãos, sejam sábios. Sejam sábios. Deus ajuda. Eu sei que tem gente que precisa. Às vezes, de vez em quando, nós temos que abrir nossa mão para ajudar aquele que precisa mais do que a gente. Quando a gente tem necessidade, às vezes também é bom. Eu falo para o irmão, estou numa necessidade, eu tenho, certo? Aí Deus vai suprir tudo. Você for fiel a Deus. Então, irmão, abandonar aqui inquietação, a gente tem que fazer a parte da gente também, tá, irmão? E não viver isso aqui. Quem conheceu aquele desenho do Elipe Hardy? Esse tem era uma hiena e um leão, né? A hiena vivia, oh Deus, não sei o quê. Mas vamos lá naquela ilha, deve ter comida para a gente comer. Mas deve ter também canibais que nos matar. Tudo é pessimista, gente. Certo? Essa série de desenho não passa mais, mas passado, eu gostava do desenho, eu assistia, certo? Isso aí, aquela. Gente, não vamos ser desse jeito. Nós fomos chamados, irmão, como testemunho de orações. Tive algumas respostas de oração. Eu notei algumas aqui. Algumas coisinhas. Gente, mas isso aqui é algumas coisinhas. Pastor Gilmar, a gente via a resposta de oração todo dia, não via? Todo santo dia. A gente via algum jeito de responder de oração. E nós ouvimos ainda. Deus continua falando, certo? Mas aquelas coisas maravilhosas faz tempo que eu não vejo, né? Vocês conheceram o Washington, que morava na porta da minha casa, perto da rua da minha casa, lá que
era cadeirante. Deus levantou ele, curou. Ele morava na rua da minha casa, certo? Eu vi muitos milagres assim, mas a gente via, a gente combinou, mas aquele lá morava na porta, perto da minha casa, certo? Deus curou ele, né? A gente queria fazer um trabalho no bairro dos Guedes. Uma vez, tem uma capela lá abandonada, mas nós tínhamos que falar com o Padre Brito. Quem conheceu o Padre Brito aí, sabe que o Padre Brito não achava, não deixava de jeito nenhum assim de fazer as coisas do jeito dela. Certo? Mas no dia de falar com ele, as irmãs falaram assim: nós vamos ficar orando aqui até você voltar. Colocaram o joelho lá na minha casa e ficaram orando. Quando eu voltei, eu falei: olha, conseguimos tudo, vamos fazer o trabalho, em nome de Jesus. Certo? Os irmãos ficaram. E acontecia coisas. Na minha casa lá tinha oração toda sexta-feira. Aquela turma lá. Tinha uns tapetes de trocar pro chão. Eu sentava aquelas caixas de instrumentos, a gente deixava de lado lá, sentava em cima. Não tinha cadeira, não tinha conforto, era. Sentava no chão. Aí dia chegou uma pessoa lá, um irmão, pegou e falou assim: irmão, eu não estou bem, irmão. Tá bom, nós vamos orar com você. Aí pegava, eu não estou bem, pegou, deitou no sofá do coisa lá, daqui a pouco nós começamos a... O bicho começou a roncar. Aí dormiu que numa pedra até o final do culto. Até o final. Aí terminou a oração, ele pegou e levantou. Irmão, você não acredita. Cheguei aqui, eu pedi para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu dormi. E ele me deu. É porque as pessoas dormem. Não, é só... Eu dormi e acordei, não estou sentindo mais nada. Certo, irmão? Na oração, eu pedi para Deus assim: Senhor, eu gostaria de trabalhar só para o Senhor. Levantou um profeta. Você aí que pediu para Deus que você quer trabalhar só para Ele vai te aposentar. Faltava 12 anos para me aposentar. 2 anos depois eu estava aposentado. Certo? E dessa aposentadoria, o pastor, isso aí eu vou falar, já morreu o pastor João de Aquino. Ele falou assim: Pastor João, o senhor vai aposentar no dia 8 de janeiro. Agora. A gente estava, acho que no mês de novembro, nesse dia 8 de janeiro você vai aposentar. Deus mostrou aqui para mim a data. Naquele dia eu aposentei. Deu um problema, tive que voltar a trabalhar. Aí a gente questiona, né? Ele pegou, mas eu vi outra data. Deus disse que você vai trabalhar aqui agora com todos os seus direitos, sem nenhum erro. Naquela data eu aposentei definitivamente. Gente, teve uma vez também que eu me lembro. Isso aí já tinha, a igreja Sargento já existia. E tem um irmão que não saiu conosco. Eu fiquei triste com ele, fiquei chateado. Não falei nada, mas fiquei chateado. Certo? Aí um dia começou a me aparecer um problema. Esse problema do joelho já tinha tempo. Não? Era um dos problemas que eu tinha. Problema no joelho. Dor de cabeça todo dia. Eu sei que tudo era 7 problemas. 7 problemas, tudo de saúde. Aí chega um dia, chego lá em casa, minha esposa fala para mim: ó, fulano ligou para você, falou que você ia passar na casa dele. Urgente. Falou para você passar, hoje lá. Falou: a hora que você voltar do serviço, você passar lá. Eu fiquei pensando, pô, justamente ele que não quis sair com nós, eu estava meio chateado com ele. Aí eu chego na casa dele. Ele pega e fala assim: ó, pegou, trouxe um cafezinho para a gente assim. E disse: graças a Deus, tomou um cafezinho. Se eu não falar isso aí, alguns já sabem quem é. Graças a Deus. E pegou, falou: não, eu vou direto ao assunto. É que Deus me disse que você está com isso, com aquilo, falou 7 problemas meu. Falou para mim orar por você. Bom, na igreja todo dia tinha oração lá, e a gente via aquelas pessoas recebendo aquela revelação. Ninguém falava do meu problema. Fui lá, ele pegou, orou para mim, e eu saí dali curado.
eu saí dali curado. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve, irmão. Agora, faça isso. Se você tiver alguma coisa errada, arrependa-se. Muda de vida. Se entregue a Deus, irmão. Se entregue a Deus. Queria convidar a igreja para se levantar. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração de verdade. Irmãos, primeira coisa, vou dar 30 segundos para aqueles que têm consciência pesada de alguma coisa. Peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Se arrependa e peça perdão para Deus. Faça isso. Faça isso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você tem alguma coisa, faça isso para que a sua oração seja ouvida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Confesse esse problema a Deus. Fale para Ele. Não precisa falar em voz alta, não. Porque não precisa ninguém ouvir. Mas pode falar para Ele. Senhor, me perdoa. Senhor, eu estou arrependido. Se arrependa de verdade, gente. Mude de mente. Diz, eu não quero mais isso na minha vida. Entregue isso na mão do Senhor. Entregue. Se arrependa. Confie no Senhor. Deixe de lado toda preocupação. Lembre, procure lembrar se tem alguém, você tem algum problema com ele. Perdoa ele, perdoa de todo o coração. Não queira mais. Não, esqueça aquele que fez. O perdão de Jesus é muito maior. Lembre-se que essa pessoa que te ofendeu, que te magoou, é amado por Deus. Deus quer a salvação dele. Quer que você perdoe. Você quer agradar a Deus, perdoe de todo o teu coração. Perdoa, não leva essa mágoa. Perdoe de verdade. E agora, deixa toda a sua preocupação de lado. Deixa toda a sua preocupação de lado. Não queira mais levar essa preocupação. Porque você quer levar uma carga que não é sua. Você não precisa dela. Você não precisa dela. Entregue tudo na mão do Senhor. Seja tudo. Pelo contrário, o que você precisa, peça agora a Deus. Aqui fala, com oração, súplica, seguido de ação de graças. Nós vamos pedir a Deus. Vamos suplicar a Deus pela nossa necessidade. Vê o que você precisa. Analisa o que você precisa. Analisa o que você precisa. Analisa tudo. E peça a Deus que as mãos poderosas dele venham agir. Deus amado, santo, poderoso tu és, Senhor. Senhor, nós sabemos, Senhor Deus bendito, que a força da oração, Senhor, vem de ti. Porque é o Senhor que responde. É o Senhor que dá a solução. Pai eterno, vem agir na igreja, Pai. Vem agir, Senhor Deus. Vem operar poderosamente na igreja, Senhor Deus bendito. O Senhor sabe as preocupações, Senhor Deus bendito, das pessoas. Tira delas. Mas que, pelo contrário, Senhor Deus, elas fiquem em paz, Senhor Deus bendito. Entregue tudo nas tuas mãos. Que o Senhor atenda, Senhor Deus bendito. E venha, ó Deus Santo, curar os doentes, Senhor Deus, os enfermos. Venha libertar os cativos, Senhor Deus. Venha visitar lares, Senhor Deus, que estão comprometidos. Venha, Senhor Deus bendito, abençoar o teu povo. Venha agir, meu Deus. Venha agir.
Senhor Deus, nós vimos o Senhor fazer tantas coisas, Senhor Deus, e nós sabemos que as tuas mãos não estão encolhidas, que o Senhor tem o mesmo poder que o Senhor sempre teve, meu Deus. Deus vivo, traz um avivamento verdadeiro para a igreja, Senhor Deus. Um avivamento que mude as vidas das pessoas, Senhor. Que não seja só barulho, mas um avivamento que mude vidas, Senhor. Deus Santo, que, ó Deus, salva os nossos familiares, Senhor. Os nossos parentes, os nossos amigos, Senhor Deus. As pessoas que nos pediram oração, Senhor Deus. As pessoas, porque nós dissemos que ia orar, Pai Santo. Venha agir, Senhor. Venha agir na nossa terra, venha agir no nosso Brasil, Senhor. Nós somos o teu povo. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Todos os nossos problemas, Senhor Deus bendito. E que o Senhor aceite a nossa oração, Senhor. Receba e opere poderosamente. Pois nós oramos a Ti em nome de Jesus.